Boa noite! Boa noite! Ao vivo é assim, né? Então, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou o Carlos Alencar, essa é a minha esposa, Karen Alencar, e o nosso filhotinho não está aparecendo bem, mas ele está aqui na barriga da minha mulher e a gente está aqui para conversar com vocês, a pedido do Centro Cultural Santa Catarina de Sena, sobre o matrimônio como via de santificação. Então a gente quer acolher todo mundo, por enquanto não tem ninguém, mas a gente quer acolher todo mundo que vai chegando aí, esperando, né, que alguém chegue, para a gente poder conversar um pouquinho com vocês essa noite sobre o matrimônio, continuando as nossas atividades aqui do centro no nosso mês vocacional de 2020. Fala alguma coisa, linda? Não. Então tá bom. Olha só, em primeiro lugar, a gente... Vamos começar com oração. Vai começar com oração? A gente é desse? Que reza, né? Sim. Tá bom, pode rezar então, mulher. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, Rogai por nós. Santa Catarina de Sena, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, graças a Deus o pessoal vai chegando ali. Daphne e Alana acabou de entrar. Vanessa Stone de Santos aí também. Andresa Oliveira também entrou. Graças a Deus. Nelson Azevedo acabou de entrar. Jana Ferreira acabou de entrar também. Sejam todo mundo muito bem-vindos aí, meninas e o Nelson. Obrigado pela presença e pelo prestígio que vocês estão dando para o nosso vídeo. E a gente queria começar falando um pouco, só para dar aqueles conceitos básicos, o que é o matrimônio mesmo, meu amor? A gente que está casado já faz 4 anos, graças a Deus. Se você tivesse que responder para alguém o que é o matrimônio, como é que você definiria ele? Bom, o matrimônio, ele é um sacramento de serviço. Eu acho que eu resumiria dessa forma. Isso aí, uma mulher muito objetiva, graças a Deus, de poucas palavras, né, gente? Poucas palavras. Uma mulher bem tradicional, né? Ali a adepta do silêncio, né? Doméstico, graças a Deus. Isso aí é muito bom. Mas como a minha esposa colocou, a gente sabe que o matrimônio é um sacramento, portanto, ele é um daqueles sinais que Deus quis colocar no mundo para comunicar a sua graça e ajudar a gente a se salvar, porque vocês lembram que grande parte da gente ser cristão tem a ver com a gente salvar a nossa alma, né? Não ir parar no inferno. Então, o matrimônio é uma daqueles recursos que Deus colocou à nossa disposição para ajudar a gente nesse caminho, nesse objetivo cristão de salvar a nossa alma. E como a Karen colocou, ele é um sacramento de serviço, então ele existe justamente porque a vida do cristão a gente sabe que é servir o outro, né? Então, quem acha que tem vida própria aí tá complicado, porque realmente a nossa vida é encontrar alguém para a gente servir, se for Deus, melhor ainda, e as maneiras pelas quais a gente serve a Deus na igreja sacramentalmente, a gente sabe que são o matrimônio e a ordem. Tem também a vida religiosa, que é um pouquinho diferente, mas que não é bem um sacramento, né? Embora seja também uma forma de vida com uma vocação específica. Mas quando a gente coloca matrimônio e ordem lado a lado, acho que a primeira coisa que chama a atenção é que, como toda vocação, o matrimônio não é para todo mundo. Eu acho que já começa bem daí. Não basta só eu querer casar, né? Eu preciso ter vocação para a coisa, eu preciso ter jeito para a coisa. Eu acho que aqui começa talvez o primeiro grande filtro, né, da nossa aula. Porque se o matrimônio é uma via de santificação, eu preciso pensar tudo com esse objetivo. O meu objetivo tem que ser a santidade. Então, o que me ajuda a ser mais santo, provavelmente vai ser a minha vocação. E para algumas pessoas, o matrimônio ele não vai ajudar, mas vai acabar, digamos assim, talvez até atrapalhando, né? Então, a gente já quer, digamos assim, filtrar um pouco a nossa fala para pegar aquelas pessoas que já fizeram um certo discernimento da vocação e já estão convictas de que de fato é o matrimônio, o caminho que Deus quer para mim,
que o que realmente vai me ajudar, e a partir daí a gente pode começar a falar em santidade, né, meu bem? E assim, o Carlos falou sobre a questão do discernimento, e já contando um pouquinho da nossa história, né? Tanto eu como o Carlos, a gente passou por um discernimento vocacional. Então, era muito latente em nós já, né? Um pouco antes da gente se conhecer, essa questão do chamado universal à santidade. Né? Então, a gente já tinha essa noção de caminhar com Deus, de servir a Deus. Mas a gente ainda precisou trilhar um caminho para decidir, né? Porque também passa pela nossa decisão, pelo nosso livre-arbítrio, para decidir como nós serviríamos a Deus. E nesse caminho, falando um pouco de mim pessoalmente, eu tinha uma noção muito distorcida do que era o matrimônio, né? Apesar de ser catequista, de estar dentro da igreja, mas eu ainda não tinha muita noção, por exemplo, dos fins do matrimônio, né? Que o primeiro fim ele é procriativo, o segundo fim é unitivo. Então eu ainda tinha muito aquela concepção de que eu vou curtir o casamento e depois a gente vai ter 2 filhos, né? Um casal, de preferência um casal, né? Então, eu tinha um pensamento muito errado. E Deus precisou me levar para uma experiência religiosa para que eu descobrisse o verdadeiro sentido do matrimônio. E lá, como a gente tratava muito com famílias, então a gente precisava se aprofundar no sacramento do matrimônio. E aquilo foi me abrindo os olhos, né? De que eu não tinha noção do que era o sacramento. Assim como, infelizmente, hoje, muitos casais chegam no altar sem ter a mínima noção do que é realmente o sacramento do matrimônio. E isso é muito triste. Por quê? Porque a partir do momento que a gente não sabe, né, o caminho que a gente vai trilhar enquanto casal, enquanto cristão, enquanto pessoas que buscam a santidade, servir a Deus, a salvação, enquanto pessoas que buscam o céu, a gente não vai conseguir chegar até a nossa meta, né? E por isso muitos casais hoje acabam se separando, né? Ou acabam frustrados, né? Sem saber o que fazer diante de alguns desafios, diante de alguns problemas que são coisas normais da vida real, né? Da nossa realidade. Então, esse primeiro caminho, que é o discernimento, né? De você realmente entender o que é, né? Quais são as minhas opções, o que é cada coisa, o que é ser padre, o que é ser religioso, o que é casar, o que é ser celibatário, né? Então a igreja apresenta vários caminhos, né? De serviço, de santidade, de busca do céu. E entender o que significa cada um é primordial. O Lucas RJ Medeiros, só rapidinho, meu bem, o Lucas RJ Medeiros está perguntando ali qual que é o tema, o matrimônio como via de santificação. E já aproveitando esse trem do discernimento que a Karen colocou, acho que o primeiro ponto do casamento, assim, mais grave é exatamente esse, né? Não se aproximar de um sacramento de maneira leviana. Né? A gente está lidando, quando a gente fala do casamento, a gente está lidando com algo sagrado, que é, primeiro, a relação com Deus, né? O casamento existe para que a gente sirva a Deus, e segundo, a relação com o outro, né? Porque quando a gente fala de serviço ele sempre tem a ver com uma outra alma com a qual você vai estar envolvida, e no casamento de uma maneira toda especial, porque você se vincula a uma outra pessoa para o resto da sua vida, ou da vida dela, né? Vai depender de quem morrer primeiro. Mas o casamento, como ele só termina com a morte, né? Não existe divórcio, tá? Só para a gente não perder essa oportunidade. Como ele só termina com a morte, você precisa pensar muito bem antes de você se vincular com uma pessoa. E eu acho que a questão da santidade ela já começa um pouco aí, sabe? Na retidão das intenções com as quais você se aproxima do matrimônio.
E uma coisa legal que a Karen pontuou é justamente a gente pensar bem no matrimônio enquanto deveres. O matrimônio ele é uma aliança que eu celebro com o outro. Ele tem um conjunto de tarefinhas muito fáceis da gente enumerar e que é só eu olhar para aquilo ali e ver se me apetece. Passar o resto da vida tentando e, com a graça de Deus, conseguindo sempre cumprir aqueles deveres. Então, como a Karen bem colocou, a primeira finalidade do matrimônio, e que tem tudo a ver com santidade, é a questão procriativa. A gente procura casar para criar uma família, então para ter filhos. Karen colocou essa questão de você curtir, que é uma coisa que a gente vê muito, tanto entre os nossos irmãos separados, né, vulgos protestantes, mas muito também entre os católicos, né, que é uma coisa que acaba deixando a gente um pouco triste. Quando eu me caso, eu prometo lá diante do padre ou do diácono, para quem casar com diácono, que eu prometo aceitar os filhos que Deus mandar. Então, se eu estou prometendo aceitar os filhos que Deus mandar, tem várias coisas que estão implícitas aí, né? Primeiro que eu não vou colocar nenhum obstáculo para que Deus ele mande os filhos. Aí você tem vários obstáculos, DIU, pílula do dia seguinte, camisinha e por aí vai, anticoncepcionais de maneira geral, onde o casal pode gerar uma vida para Deus, pode gerar uma alma imortal, ter os filhos, ter a família que ele promete ali no altar, e aí a pessoa usa vários subterfúgios para se fechar a essa realidade de você criar a vida. E o segundo é a questão unitiva, como a Karen colocou, que a gente se casa, tudo bem, não é só para a gente, claro, criar a família, fazer filho adoidado como se fossem os hamsters, e bota comida na boca deles para eles crescerem e está tudo bem. Não, a gente casa porque a gente encontra alguém que a gente ama. E no cristianismo não tem como você amar o outro sem servir. Esse que é o grande trem da história. Então você se dá como servo da outra pessoa pro resto da vida. Então entre eu e a minha esposa existe uma relação de servidão mútua. Claro que o homem ele recebe o governo da casa, mas ele governa também como quem serve, porque a gente governa procurando o bem da nossa família, ver a nossa esposa bem, ver as nossas finanças bem, ver a casa arrumada, e do outro lado essa bonita que, graças a Deus, ela também tem essa noção muito clara de que ela também tem que me servir. E isso é uma coisa muito normal do matrimônio e que eu acho que também é um grande filtro, porque as pessoas não pensam direito que elas vão precisar, quando casarem, servir o outro para o resto da vida. Isso é uma coisa muito séria, porque embora seja uma coisa mútua, do ponto de vista nosso, do cônjuge, o outro às vezes não é fácil de servir, porque às vezes você quer ser servido na pessoa do outro. E eu acho que a santidade, a busca da santidade entra muito aí, porque nosso Senhor se colocou nos evangelhos como aquele que serve, né? Estou no meio de vós como aquele que serve. E no matrimônio não tem muito como você fugir disso não, porque se a gente não serve o outro, a família não vai para frente. Principalmente quando a gente vive num contexto, digamos assim, economicamente mais humilde, que você não pode bancar um empregado, você não pode bancar um babá, você não pode terceirizar as suas responsabilidades. Então é tu mesmo, e se não for tu, não tem mais ninguém. Então ali eu acho que a gente consegue começar a compreender bastante o que é o Evangelho, e de uma maneira que não tem como você fugir. Não tem como você fugir do serviço da casa, do serviço do outro, porque o outro está ali do lado. E você não escapa disso. Não tem como você... Ah não, hoje eu vou dormir na casa da minha mãe, hoje um vai dormir no sofá, coisa ridícula. No fim, você vai estar sempre muito próximo do outro. Então eu até brincava com ela, né? Se eu amo a Deus no próximo, o matrimônio é a maneira mais fácil de você ter o próximo o tempo todo ali. Então não tem como escapar, a gente está bem próximo em cada um. Isso já é bonito, né? A gente está bem próximo mesmo, então não tem como a gente escapar desse tipo de coisa. Então, para quem quer realmente se colocar numa situação onde eu não tenho escolha, a não ser seguir em frente e melhorar, o matrimônio com certeza é o que eu recomendaria para você, né, meu bem? Assim, o Carlos falou vários pontos, né, que me vieram várias coisas à cabeça, mas o matrimônio, ele
quem casa consciente daquilo que está fazendo, quem medita nas promessas que vai fazer, né, no dia do matrimônio, da celebração, a gente tem bem noção dos desafios que a gente pode enfrentar, né? Eu lembro que antes de casar eu fiz um exercício muito forte, no sentido assim, de me perguntar qual seria a pior coisa que o Carlos faria pra mim, né? E se eu seria capaz de perdoar, ou como eu lidaria com aquilo, né? Porque a gente sabe que as coisas mudam, né? A gente, às vezes, um dia tem um pensamento, daqui a 2, 3 anos a gente tem outros pensamentos, a gente amadurece, a gente muda. Coisas acontecem na nossa vida, onde algumas pessoas tomam uma decisão e a decisão é errada, né? Como, sei lá, um casal que passa por... Um dos cônjuges passa por uma depressão, ou passa por um vício, ou até mesmo uma queda, né, em relação, por exemplo, a um adultério. Então são coisas reais, né, palpáveis, muito comuns entre as pessoas, e que nenhum casal está blindado, né, de passar por uma situação dessa. É claro que quando a gente vive um matrimônio em Deus e buscando realmente ali no cotidiano, né, lutando para se aproximar cada vez mais de Deus, essas coisas se tornam mais distantes, né, de acontecer. Mas são coisas que podem acontecer, né? Nós somos seres humanos. Então eu meditava muito sobre isso, de será que eu seria capaz, né? Será que eu estou disposta? Eu pensava muito nos defeitos do Carlos, que eu já conhecia, né? A gente namorou e noivou 2 anos, né? Juntando os dois, acho que menos de 2 anos. Mas como a gente começou a namorar já visando o matrimônio, eu sempre fui muito prática, né? Não, o Carlos é assim, ele tem tais virtudes, ele tem tais defeitos. E aí, eu tô disposta a caminhar com ele, né? E a minha mãe, o conselho que a minha mãe sempre dava assim: minha filha, não pense que vai melhorar. É claro que, e nós enquanto cristãos, né, a gente sabe que vai melhorar, porque a gente luta. Mas ela falava assim: pensa que vai piorar. Depois do casamento vai piorar. Então, assim, muita gente tem essa ilusão, né, de é porque quando a gente casar, né, as coisas vão mudar. Gente, não é assim, né? É óbvio que a gente, enquanto católicos, nós vamos nos ajudar, né, a sermos pessoas melhores, porque uma das coisas que o matrimônio traz pra nós é mostrar quem realmente nós somos, né? Não tem como a gente usar máscara, nem com o outro e nem com nós mesmos, porque eu me descobri assim com alguns defeitos terríveis depois que eu casei, que eu já tinha, claro, mas eu não me percebia, eu não me dava conta. Então uma das coisas que o matrimônio ajuda demais a gente é realmente a amadurecer, passar a enxergar alguns defeitos que nós temos, que às vezes não chega a ser um pecado, né? Mas é uma porta de entrada para um pecado. E como eu posso lutar? E como o meu cônjuge vai me ajudar naquilo? Então você ter um companheiro, né, de caminhada que, apesar dos teus defeitos, vai te ajudar e não te julgar, né? Isso é muito importante. É maravilhoso. E isso a gente só consegue se a gente tem noção pra onde que a gente está caminhando, né? E da onde vem a nossa força. Porque não existe esse negócio de a força vem da gente, a força vem do outro, a força vem do nosso amor, que não sei o que, aquela coisa romantizada. Não. É Deus, né? É Deus que vai nos utilizar como instrumentos para o outro, para que ele
possa ser mais santo, né? E quando a gente fala aqui de matrimônio como via de santificação, o que é a santidade? É amar muito, né? E isso não é fácil. E o que é amar muito para Jesus? É dar a vida. Gente, dar a vida. Jesus morreu por nós. Então, assim, no matrimônio, isso é muito palpável. Principalmente nós, enquanto mulheres, né? Porque a partir do momento que o primeiro fim do matrimônio, olha só, vamos refletir. O primeiro fim do matrimônio é procriativo, né? Qual é a primeira via, né? A biológica, né? Então, assim, a partir do momento que a mulher engravida, ela tá ali lidando com algo muito, muito próximo de dar a vida, né? A gente lida com os medos da maternidade, da morte do bebê, né? De perder o bebê e de passar por um parto, que eu posso morrer. Então, o marido também pode morrer, tá? A gente já viu. É raro, mas... Claro, a gente lida com isso todo dia. Mas, assim, no matrimônio, é muito forte isso. O dar a vida pelo outro, né? Literalmente, dar a vida pelo outro. Talvez Deus me chame a dar a vida pelo Gregório, né? Que nesse momento eu estou carregando no meu ventre. E eu prometi isso lá no altar. E uma outra coisa que o matrimônio ensina é a gente ser dócil à vontade de Deus no caminho que a gente escolheu. Né? Eu e o Carlos, a gente foi provado desde antes de casar nesse sentido. Né? O estar aberto à vida, né, vai muito além do fato de uma família numerosa, né? E se os filhos não vierem? Né? E se o casal tem algum problema? Então, o estar aberto à vida e o aceitar todos os filhos que Deus mandar passa justamente por aceitar a vontade de Deus para nós. Então, existem casais que não conseguem, né, engravidar e vão escolher o caminho da adoção. Outros casais que não conseguem engravidar vão escolher frutificar de outra forma. Mas lembrando dos 4 pilares, das 4 características que São João Paulo II fala do amor matrimonial, né? É que todo amor verdadeiro, ele é fiel, fecundo, total e livre. Então, o amor ele precisa ser fecundo. Claro que a primeira via é a gente ter filhos, né? Quantos Deus mandar, quantos Deus permitir. Mas o casal ele precisa frutificar de alguma forma. E tem alguns casais que vão frutificar entre os doentes, entre os pobres, né? Numa pastoral da igreja. Mas é importante a questão da paternidade e da maternidade, que vai muito além da biológica, né? A paternidade e maternidade espiritual. Então, o filho que eu gero aqui, como Santo Agostinho falava de Santa Mônica, né? Ela não me gerou só na carne, ela me gerou para a vida eterna. Então, a nossa missão enquanto sacramento de serviço é justamente esse, né? Gerar almas para a vida eterna. Que almas são essas? Pode ser dos nossos filhos biológicos, pode ser dos nossos filhos adotivos, podem ser de pessoas que Deus manda, né, para que a gente cuide de alguma forma, que passam pela nossa vida e que aprendem alguma coisa em relação a Deus com a gente, que a gente, como miseráveis, mas Deus utiliza, né, ali como instrumento de salvação para o outro. Então, essa é a nossa missão, né? O matrimônio também passa por isso. Essa fecundidade, essa frutificação que tem que vir, que tem que superabundar, né? Não somente nos filhos biológicos, mas também nos filhos espirituais que Deus nos manda. Opa, é nóis. É isso aí.
O Felipe Maria mandou uma pergunta que já até sumiu um pouco aqui da tela, mas eu acho que eu lembro mais ou menos qual que era o teor dela. Ele falava justamente, ele perguntava como foi que a gente fez. Se desculpa aí qualquer coisa, Felipe, se eu não conseguir resgatar exatamente como foi, você bota de novo aí. Se é que ele ainda está acompanhando, né? Que ele pode ter dado a pergunta para dizer que apareceu, né? E depois... Tô brincando. Mas a pergunta dizia mais ou menos assim: como é que vocês fizeram para conciliar na vida matrimonial as diferenças que vocês tinham... Tá ali o Filipão da Massa. As diferenças que vocês tinham antes, né? Quando vocês viviam cada um a sua vida. Olha, eu acho que assim, conciliar diferenças no casamento é que nem conciliar diferença em qualquer outra relação, em qualquer amizade. A amizade, ela existe na medida em que a gente tem algo em comum com o outro, né? Então, o São Tomás de Aquino fala que na amizade a gente ama a si mesmo no outro, de uma certa maneira. Então, eu preciso ter alguma coisa em comum para a gente poder construir uma relação. Você tem, por exemplo, os amigos do copo, digamos assim. O que une eles é o amor que eles têm por ir lá no bar e encherem a cara e ficarem embriagados. Então eles ficam reforçando isso daí mutuamente, e a amizade deles está construída em cima disso. Lógico que, quando eu estou falando do matrimônio, tem que construir em cima de algo um pouco mais profundo, né? Então a amizade tem que ter uma união de intelecto e vontade. Então a gente precisa amar... Olha, o Lucas Traça acabou de entrar, boa noite, Lucas. A gente tem que amar as mesmas coisas, odiar as mesmas coisas, querer as mesmas coisas. Então o matrimônio ele já facilita muito porque é um negócio bem amarradinho. Então quando eu encontrei a minha esposa, ela me encontrou, era muito fácil. Nós dois quer ir para o céu, que é ótimo, já é uma coisa muito boa para a gente ficar unido e colaborar um com o outro para o resto da vida. A gente aceita os filhos que Deus mandar? Sim, aceitamos. A gente quer ser fiel um para o outro a vida toda? Sim. A gente ama a Igreja Católica? Sim. A gente odeia os inimigos da Igreja? Sim. A gente abomina o divórcio, o protestantismo? Sim. Então é muito fácil. Você ama as mesmas coisas, você odeia as mesmas coisas. As diferenças pontuais, elas vão ficando dissolvidas ao longo da relação. Porque aquilo que nos une é muito maior do que o que nos separa. Então a gente vê agora que Deus ele nos abençoou com a nossa primeira gravidez. A gente está numa concórdia muito grande porque nós dois queremos criar esse menino para o céu. Então ela é a mãe do meu filho, eu sou o pai do filho dela. Então isso cria uma união de inteligências, uma união de vontades que faz um vínculo muito grande entre nós dois. A melhor coisa, uma coisa que eu sempre gosto de dizer para as pessoas que estão em dúvida será que fulano é para eu casar com ele ou com ela? É muito simples. Primeiro, é só a pessoa não ser doida, porque de doido você espera tudo. A pessoa não ser violenta, que vai bater em você, vai te botar num cárcere privado, vai te esfaquear, fazer alguma coisa maluca assim. E o resto, tudo a gente consegue com Deus, dá jeito. Porque, olha, é muito simples. Não pense que matrimônio a gente vai sempre concordar, a gente vai sempre... Nas coisas menores tem muita diferença, tem muita discordância, como tem em qualquer relação. Com o meu amigo, nem sempre eu vou concordar com ele, mas não vou deixar de ser amigo dele por isso. Com meus pais, nem sempre eu vou concordar, e na medida em que a gente vai ficando adulto e vai tendo como, digamos assim, viver de maneira independente dos pais, eu não vai concordar também, mas vai continuar o laço. A diferença... A discordância para conciliar é muito fácil. Eu vim com minha esposa, a gente vai para a missa no domingo e a gente ama Jesus. Nós dois amamos Jesus. Pronto. Para mim sempre foi uma coisa muito simples, porque gente diferente de mim sempre vai ter, graças a Deus. Gente defeituosa sempre vai ter também. E aí, bom, Deus tenha piedade de nós, né? Consequência do pecado. Mas enquanto a gente estiver unido por um objetivo em comum, que é ir para o céu, amar a Deus, servir a igreja, aceitar os... Então tudo fica muito fácil. Os outros defeitos, com o tempo, a gente vai conhecendo o outro. Então assim, diferenças até hoje tem muitas. A minha esposa e eu, a gente tem um perfil bem diferente. Eu sou mais quieto, minha esposa já é mais, digamos assim, ativa.
vamos colocar dessa maneira. A gente não tem os mesmos gostos para filme. Eu gosto de filme de um tipo, ela gosta de filme de outro. Eu gosto muito de anime, minha esposa já não gosta, queria que ela visse anime, mas não consigo. Olha, amor, que legal, ela acha muito chato. Aí não consegue ver. Os meus interesses literários são muito diferentes dos interesses dela. Enfim, poderia ficar citando um monte de até outras mesmo coisas aqui. A nossa vida espiritual, eu acho que verdade. também por algo muito pessoal. Eu gosto mais de algumas coisas, o Carlos já gosta mais de outras. Então, assim, mas isso é muito pequeno, gente, como o Carlos falou, diante do nosso objetivo maior, né? É claro que com o tempo a gente amadurece e a gente aprende a ceder em muita coisa, porque isso isso, o amor traz isso, né? A maturidade do amor traz isso. Então, apesar de eu ter diferenças com o Carlos e ter temperamental, né? Também, o Carlos é melancólico, eu sou colérica. Então, mas assim, se torna muito fácil você ceder em inúmeras situações. Ontem mesmo, eu tava passando por isso. Coisas simples do cotidiano, gente, que a gente pode morrer e oferecer pro Senhor, né? O legal do matrimônio é isso. Mas o que aconteceu ontem? Agora fiquei curioso. Ontem eu tava ocupada, né? E o Carlos falou assim, amor, você pode ver 2 minutos aqui da cena de um filme? Aí eu respirei fundo, né? Posso, amor. Mas assim, eu não queria, né? Porque eu sabia que ia vir besteira, né? Aí fui lá, né? Senhor, é por ti, Senhor, né? Que eu morro. Morro pra minha em busca do cálice. E era exatamente o que eu tava pensando. Uma leseira. Então, tipo, eu saí do meu afazer, né? Fui lá, me dispus, sentei no sofá. E aí, amor, o que você quer me mostrar? Ah, tá, beleza, tudo bem. Aí eu fui, voltei pro meu afazer, não demorou muito. Amor, mais um pouquinho, só mais uma cena. Então, assim, são coisas muito pequenas, gente, que a gente vai aprendendo a ceder, né? E, por exemplo, eu quero fazer uma novena. O Carlos não gosta, né, desse tipo de coisa, assim, fazer novena e tal. Mas ele também, amor, é isso que você quer? Isso vai te ajudar? Vai, então vamos fazer juntos. Então, assim, isso aí a gente vai relevando, vai amadurecendo e vai crescendo, né? No amor de se doar mesmo. É só saber ceder, porque, gente, se tu não sabe ceder, tu não serve pra conviver em sociedade. Essa que é a verdade, porque olha só, tiro por mim, eu tenho meu trabalho, então eu tenho que ceder para as vontades dos meus patrões. Às vezes eu acho que eles estão completamente equivocados em decisões que eles tomam. Às vezes eles dão ordens inconvenientes, enfim, várias situações. E tem que saber engolir o sapo. Então assim, se você consegue engolir sapo, tem que saber engolir sapo. Por causa do dinheiro, imagina como é que você não vai engolir sapo pela pessoa que você ama. Então assim, esse negócio de diferenças, no fim é uma coisa que depende muito mais da nossa capacidade eu acho que se colocar no lugar do outro, de respeito ao outro, mas claro, não é uma coisa que vem automático, né? Não é mágica, a gente precisa rezar, pedir a Deus que nos dê paciência, se esforçar numa situação concreta como a minha esposa colocou, tá o tempo todo, digamos assim, meio desconfiado, porque gente, dada a nossa natureza, olha, o matrimônio ele é, como diz o Chesterton, né? Um duelo até a morte que ninguém quer fugir. Então, para a gente ficar melhor, não tem jeito, vai ser através de situações que nos desafiam. Então, de tu saber que o outro vem fazer um pedido. A Karen, ela gosta muito de massagem nos pés. Vamos colocar assim. A Karen, ela gosta de massagem nos pés 15 para meia-noite. Talvez o horário que ela mais gosta de massagem nos pés. Que é justamente quando eu geralmente termino tudo que eu estou fazendo e vou dormir. Então eu desligo minhas coisas, Pô, beleza, vou me deitar. Então a Karen esperou chegar perto da cama e ela fala, quero massagem. Pronto, 15 para meia-noite. Aí eu olho assim, como diria o Dom Helder Câmara, né? Só para dar um exemplo polêmico.
só para causar, né? Como dizia o Dom Éder Câmara quando batia o pobre, né, na casa dele. O senhor não me engana, eu sei que é Jesus. Né? A gente olha e vê um mendigo, coitado, tá ali querendo um prato de comida, mas ele sabia, não, isso aqui é Deus que está me testando. Então eu acho que um segredo de um casamento feliz é você estar o tempo todo desconfiado. Qualquer momento Deus vai pegar uma peça, Ele vai me testar. E eu preciso estar desconfiado, digamos assim, de Deus. A palavra fala orar e vigiar. Então a qualquer momento Deus vai poder te pegar uma peça. E aí tu precisa dizer, não Senhor, pensa que eu sou 100% leso, né? Mas sou apenas 90%. Dessa vez eu peguei a tua aprovação e vou passar. E aí a gente vai, claro, estou falando uma linguagem lúdica, mas é assim que a gente consegue, digamos, crescer no amor. Não, e como a Ju colocou, né, que as diferenças podem ajudar o outro a crescer. Exatamente. Eu sou completamente diferente da mulher que eu era quando eu casei, né? E eu consigo enxergar isso no Carlos. As diferenças nos forçam a ser pessoas melhores, né? Porque a gente vai pegando do outro aquilo que é bom, né? Então, hoje eu me vejo uma pessoa muito mais pacífica, né? Muito mais calma, por conta do jeito do Carlos mesmo, né? Hoje eu preciso ainda respirar muito a fundo várias vezes pelo ritmo do meu esposo, mas hoje eu já consigo entregar mesmo, né? E respeitar o tempo dele, que é um tempo mais lento que o meu, na maioria das vezes. Assim como eu também sou lenta para outras coisas, né? Onde ele é mais ágil, principalmente, por exemplo, vida intelectual. Para mim é bem difícil, né? O caminho do estudo, para mim é mais difícil. Então, e já pro Carlos não é. E aí a gente vai aprendendo com o outro, né? A gente vai se forçando a ser pessoas melhores, né? A ser pessoas mais virtuosas. E isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Tanto a complementaridade natural do homem e da mulher, né? Que por si só já tem muitas diferenças, né? Como também em outras áreas, né? Temperamento, personalidade, a questão das decisões, né? Que a gente precisa sentar para decidir junto. E às vezes eu quero uma coisa, ele quer outra. E agora a gente vai viver novos desafios com a chegada do Gregório, né? A gente já tem vivido, né? O que a gente vai fazer em determinada situação, né? Como que a gente vai agir. Então, mas isso é maravilhoso, assim. Eu particularmente amo, né? Amo estar casada, amo viver isso com o Carlos, né? Não tenho dúvida que ele foi uma escolha maravilhosa, né? E agradeço muito a Deus por ter colocado ele na minha vida, porque ele me santifica, gente. Ele me força a ser uma pessoa muito melhor, né? Então, quando eu me irrito com ele, se eu respirar um pouquinho e meditar ali, falo, não, Senhor, porque eu preciso, né? Ele é realmente o que eu preciso. E eu tenho certeza que essa alma que Deus nos enviou é justamente para nossa santificação, né? Desde o primeiro momento que a gente se descobriu, né? Eu carregando uma outra alma no meu ventre. Eu sei que o Gregório vai vir do jeito que Deus planejou para nos tornar mais santos. Então, todas as situações que Deus coloca agora eu fiquei com medo. Na nossa vida é pra isso, né? Como o Carlos falou, eu tô todo tempo desconfiada. E é realmente isso, porque a nossa vida no cotidiano é assim, né? A gente vai sair, começa a chover do nada, pneu fura, coisas assim, bem pequenas e que fazem parte do cotidiano
de todo mundo, né? De qualquer um. Então, o que vai mudar? Vai mudar a forma como eu lido, como eu enxergo, se eu tenho um olhar terreno ou se eu tenho um olhar espiritual diante daquela situação. E o casamento tem muito disso. Muito, né? Essas coisas bem pequenininhas, quando a gente fala assim, ai, nossa, eu morreria pela igreja, né? Ai, meu Deus, eu sou doida pra ser Marte. Ai, não sei o que. Mas aí você não consegue olhar para uma pia cheia de louça e lavar sem reclamar. Uma coisa muito pequena. Então, a nossa santificação no matrimônio passa muito por essas coisinhas bem pequenas e que, infelizmente, hoje é motivo de separação de muitos casais, né? Logo quando a gente casou, a gente vai criando... vai conhecendo a pessoa, né, do jeito que a gente não conhecia, claro, né? Porque a gente passa a morar junto, né? E aí você olha e vê roupa onde não é pra tá, né? Roupa suja onde não é pra tá. E, assim, no início, eu bati a cabeça com o caso, o cesto de roupa suja tá ali. Qual a dificuldade que você tem de colocar a roupa suja no cesto, né? E, claro, ele já melhorou bastante, mas eu ainda encontro roupa suja em lugares inusitados da casa. E hoje eu olho para aquela roupa, aí eu falo, obrigada, Senhor. E no meu silêncio eu pego a roupa e eu mesmo coloco no cesto. Então, assim, são coisas tão pequenas, né? E que muitos casais não sabem lidar com essas coisas pequenas e vai virando uma bola de neve até que uma hora explode. E a gente precisa ser santo, a gente precisa saber morrer, saber se doar, justamente nessas coisinhas pequenas do cotidiano. A partir do momento que a gente entende isso, que a gente toma o propósito de viver isso, a gente vai percebendo o quanto a nossa vida se torna mais leve, o quanto o outro também se esforça, né, pra nos agradar. Então, assim, não é fazer esperando alguma coisa em troca, não é isso. Mas é algo natural, né? É algo natural. Eu melhoro, meu esposo melhora, meus filhos melhoram, né? Então, é algo assim, né? Quando você toma a decisão de casar com alguém que está disposto a viver esse mesmo caminho com você, tudo se torna mais fácil, né? É claro que tem várias pessoas que passam pelo caminho de conversão depois que já casaram, né? E aí Deus chama essas pessoas a uma via de santidade mais sacrificada, né? Mais pesada. E cada casal vive uma realidade completamente diferente dos outros, né? Cada realidade é uma realidade. Então, mas essas coisas do cotidiano tem em toda a casa, minha gente, em todo lugar. Essas coisas pequenininhas que a gente pode fazer com que a gente seja mais santo ou, pelo contrário, fazer do outro, fazer da vida do outro um inferno, um verdadeiro inferno, por causa de pequenas coisinhas, né, que vão aparecendo e vão se multiplicando. Eu achei legal que você falou agora, da questão de tantos divórcios, né? Eu acho que uma coisa mais legal, gente, eu já devo ter colocado isso, mas eu acho muito interessante. Porque, vamos aqui, no casamento católico não tem divórcio. Então é muito simples. Se você se casou no católico e divorciou, bom, pior pra você, né? Vamos ser bem sinceros. A melhor coisa do mundo é não ter divórcio. Porque quando você não pode se divorciar, isso é uma coisa legal das escolhas definitivas. Eu sempre falo, quando o pessoal me chama para falar de casamento, eu gosto muito, tanto para o bem quanto para o mal. Uma coisa muito legal do casamento é que você vai casar na igreja, você é católico, certo? Estou falando aqui para cristãos, tá? Se você é um pagão, bom, converte-se. Você vai e aí casa na igreja católica. Um segundo depois que você casou, parabéns. Se você se arrepender, é muito tarde. Agora só a morte pode consertar esse erro. Não tem divórcio. Não tem divórcio. E não ter divórcio é maravilhoso.
Porque você não tem como escapar. Quem leu A Arte da Guerra, do Sun Tzu, mostra exatamente isso. Ele tinha a teoria de que quando você vai tentar perseguir um inimigo, uma guerra, você sempre tem que deixar uma rota de fuga para ele. Você não pode deixar ele completamente encurralado, porque se ele vê que ele não tem para onde fugir, é onde ele vai se desesperar e vai lutar com todas as forças. E Deus, no casamento católico, deu uma de Sun Tzu, que ele te amarra. Você não pode divorciar, não pode deixar o outro. Agora a sua morte, ele vai ter que ir até o fim. Então ou você se suicida, vai para o inferno, ou você mata o outro e você é um homicida, e não tem alternativa, porque não tem divórcio. Então não tem escolha, gente. Se o outro é difícil, se o outro me dá trabalho, se o outro torna a minha vida pesada, a única maneira que eu tenho de lidar com o negócio é eu melhorando. Não tem para onde correr, porque eu não posso obrigar o outro a melhorar. Então quem tem que melhorar sou eu. Isso é maravilhoso. É maravilhoso isso. Porque você está o tempo inteiro saber, não tem jeito. Eu tenho que fazer esse negócio dar certo. Tem que dar certo, tenho que ser melhor, tenho que viver em paz, essa é a minha vida, não tem outra. A época de escolher já passou, agora é a época de viver. Que eu escolhi. Se escolhi bem, se escolhi mal, não importa mais. Já escolhi, agora é até o fim. E não dizendo que eu escolhi mal, mas é porque às vezes vem essa tentação que decorre da nossa vontade. Sempre quando você está no bem bom, você, ai que bom que eu escolhi essa pessoa, que maravilha. Mas existem vezes que o negócio está chato, está difícil, e você fica meio arrependido. É que nem futebol. Eu sou Vasco. Então, puxa vida, o Vasco... vocês sabem, né, gente? Então, não tem como voltar atrás. Não vou mudar de time. É até o fim, mano. E quando o Vasco vence, que maravilha, um time maravilhoso, a máquina de fazer gol, o trem bala da colina, mas geralmente o Vasco perde. E a gente fica puta estanga. E não tem jeito. No fim de semana seguinte você tá lá na frente da televisão, do rádio, ao vivo, no estádio, torcendo para aquele time horrível, talvez ele perca o jogo, não sei. Então, demolindo alguma coisa aí. Então no casamento é a mesma coisa. Quando vai bem, você aproveita. Quando vai mal, você sofre, mas você não sai. Isso é o legal. Deus deixou a gente encurralado. E isso faz o matrimônio ser uma via de santificação maravilhosa. Por quê? Põe na sua cabeça. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que fazer dar certo. E uma das coisas que a gente vê nos casais mundanos que se separam é que eles não dão tudo de si para fazer dar certo. Porque tem aquela fuga ali. Cadê? Não tem outra opção. Essa foi isso, exatamente. Cadê? Rotina de concurseira, exatamente. Rotina de concurseira. Não tem outra opção. Foi o que você escolheu. Então você é um adulto. Ninguém te obrigou. Ninguém colocou uma arma na tua cabeça. Foi o que você quis. O legal é isso. Não dá nem para pôr a culpa em Deus. Dizer, o Senhor me obrigou a casar. Porque não existe isso. Eu acho que uma das coisas de qualquer vocação, seja sacerdotal, casamento religioso, é que assim, Deus dá uns sinais, claro que Deus dá uns sinais, mas no fim é você, uma pessoa adulta, moralmente responsável pelos teus atos, que toma a decisão. Então assim, meu filho, foi o que você quis. Então agora pegue aquilo que é teu e vá. Isso é muito bom, porque existiram momentos no início do casamento, principalmente, que eu dei uma balançada. E eu sei que a Bonita também deu. Tu não vai dizer porque tu é toda... Não é, tô brincando. Mas... poxa, tem vezes que eu olho assim, caraca, bicho, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu escolhi bem? Uhum. E logo em seguida você pensa, não adianta pensar nisso, porque senão não tem como escapar. A única coisa é, escolhendo bem ou escolhendo mal, eu preciso fazer esse negócio dar certo. E isso é muito bom, porque você começa a colocar as tuas potências, as potências da tua alma na direção certa, que é fazer o bem do outro. Se não está dando certo, é porque eu não sou bom bastante. Tenho que melhorar. E quando você melhora e o outro melhora também, aí a gente começa a ver o negócio ficar legal. Então... não, e isso é muito real, gente. Isso é muito palpável. Isso não é romantizar, né, a coisa. Quando a gente se deixa levar por sentimentos, porque os sentimentos vêm e vão, né? A gente não tem como uma pessoa madura, né, na fé, se deixar levar por sentimentos, né? Inclusive,
é até perigoso você ficar alimentando certos sentimentos, certos pensamentos, principalmente no que diz respeito ao matrimônio. Então, primeiro, é cortar uma pela raiz mesmo, e é como o Carlos falou, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que eu preciso melhorar, né? Que eu preciso melhorar, o que eu posso fazer de diferente para fazer com que essa situação que o meu casamento se encontra mude, né? É a primeira coisa que a gente precisa refletir, porque situações difíceis vão vir, pensamentos, as tentações vão vir, né? E eu tenho dois caminhos. Ou eu fico alimentando aquilo de, ai meu Deus, por que eu fui casar com essa pessoa, né? E lá. Eu pensei que você ia me xingar. E até ficar alimentando sentimentos de raiva, ai, ele é assim mesmo, nunca vai mudar, não sei o que, esse tipo de coisa. Ou falar, não, pera, calma, né? Meu esposo, ele é Jesus na minha vida. O que Deus quer me ensinar com isso? Né? O que eu preciso mudar para que essa situação se transforme? Né? Então, assim, esses exercícios que devem ser cotidianos, porque no cotidiano é que essas coisas vão ficando mais claras, ele precisa existir no casal. E, gente, o diálogo, ele precisa existir no casal. De ser sincero mesmo, amor, olha, eu tô passando por tal tentação. Hoje me passou uma coisa na cabeça que eu tive que repelir e tal, por causa de tal coisa. Então, assim, se for uma coisa pequena, aí você discerne, né? Se vai guardar no silêncio ou falar com seu esposo. Mas, assim, uma coisa que a gente sempre conversou muito, né, amor? De que o demônio, ele faz com que a gente viva as coisas, algumas coisas no escondimento, porque quando essas coisas vêm à luz, a gente pode fazer alguma coisa em relação a elas, enquanto elas estão escondidas, não. Né? Então, a gente sempre procurou conversar muito, né? Ter esse diálogo, né? Pra saber como que tá o outro, né? Como que o outro tá. E hoje a gente, depois de 4 anos de casados, a gente já conhece melhor um pouco o outro. Já sabe, né? Amor, o que tá acontecendo contigo, né? Vem cá, vamos sentar, vamos conversar. O que tá acontecendo? Né? Foi alguma coisa que eu fiz? É alguma coisa no trabalho? Então a gente também vai aprendendo a conhecer o coração do outro e vai ajudando ele dessa forma. Então, lembrar que a felicidade, ela é totalmente diferente de prazer. Então, o matrimônio, ele é algo da rotina, né? É algo da rotina ali, cotidiano. Tu vai dormir olhando para a mesma pessoa, vai acordar olhando para a mesma pessoa. E isso é maravilhoso, gente. É como a missa, né? Uma repetição solene. E é maravilhoso. E eu tava até falando com o padre, né? Eu falei assim, padre, o casamento em Deus, ele é algo inexplicável. Porque eu não consigo entender esse negócio de, com o tempo o amor diminui. Gente, do fundo do meu coração, assim, depois de 4 anos de casado, o meu amor, ele cresceu de uma forma, assim, que eu olho pro Carlos e falo, Jesus, eu não tenho como amar mais esse homem. Porque transborda, né? E eu sei que isso não vem de mim. Isso vem de Deus, né? E do caminho que a gente precisou trilhar, que Deus nos conduziu, né? Através de todos os nossos desafios, dos nossos problemas que a gente precisou enfrentar. Tanto em relação ao mioma, né, que eu tinha no útero, e a doença, né, que eu sangrava demais. Então, a gente já casou na doença, né, amor? Já. A gente já casou na doença, então, assim, isso foi maravilhoso pra gente. Não foi, não, assim... No sentido de crescer em virtude, na verdade, crescer foi horrível, em intimidade com o outro.
né? Então Deus ele vai preparando para cada casal aquilo que aquele casal necessita, né? A gente não pode ter dúvida disso, de que Deus é bom, e Deus na sua providência vai permitir que alguns males aconteçam ao casal para que eles possam crescer, né? E eles possam chegar à santidade. Então quando a gente vai conhecer a vida de casais santos, né? A gente fica, meu Deus, a gente fica muito envergonhado, né? O quanto a gente reclama, o quanto a gente sofre por coisas tão pequenas, enquanto outros casais que já vieram antes de nós passaram por muitas situações adversas e que em Deus venceram, né? E que em Deus foram um exemplo de fé. E que hoje a gente pede de Deus essa graça, né? Para que a gente, diante das nossas dificuldades, nós possamos também ser um casal que demonstre um pouco da nossa fé, né? Um pouco daquilo que a gente acredita, diante das dificuldades que Deus nos coloca. A gente já tá com um tempinho um pouco avançado, né? Gente, a gente está cronometrando aqui porque nós somos pessoas disciplinadas, pelo menos aparentamos, né? Caso alguém tenha alguma pergunta que queira fazer, a gente está nos últimos 5 minutos, a gente tinha querido separar pelo menos essa parte para responder rapidamente alguma coisa relevante que alguém possa colocar e já fazer a nossa oração final para finalizar. Infelizmente, a gente sabe que para a gente poder manter as lives aqui do Telegram para toda a eternidade, a gente precisa respeitar. Instagram. Eu falei o quê? Telegram. Ah, meu Deus, concorrente, né? Que vergonha. Pra gente poder manter as lives aqui no Instagram, a gente tem que respeitar o limite de 1 hora, né? A gente está começando a se aproximar perigosamente dele. Então, caso alguém tenha alguma pergunta que queira fazer, alguma colocação para a gente falar em cima, a hora é agora, porque depois não vai ter mais tempo não. Mas aproveitando, acho que talvez a última colocação que eu gostaria de colocar, a Karen falou um pouco da questão do tempo, né? Eu acho que Santa Teresa, como podemos nos preparar durante o tempo de espera para o matrimônio futuramente? Bom, como é que a gente pode se preparar? Olha, eu acredito que... Caminho da virtude, né? Olha só, eu não acho que exista uma preparação assim específica para quem vai casar. Porque veja só, se você vai viver o que é para ser o namoro católico você não vai. Primeiro, você não vai ter relações sexuais com o outro. Segundo, você não vai se colocar em situações de pecado com o outro. Que quer dizer que você não vai nem passar muito tempo assim. Se você puder evitar ficar sozinho com o outro, evita situações de pecado. Então, não vai conviver tanto assim com o outro, na verdade. É o ideal. Pelo menos não sozinho. Não vai morar com o outro. Então, assim, se preparar especificamente para o matrimônio não é uma coisa que dá exatamente para você treinar. Eu acho que a melhor maneira de você se preparar para o matrimônio, para os deveres que ele traz, é você se preparar para a vida familiar. Então, eu quero ser uma boa esposa, é melhor eu começar a ajudar em casa desde agora. Eu quero ser um bom marido, é melhor eu começar a criar um espírito trabalhador, de me preocupar com as finanças da minha casa desde agora. Porque a questão da convivência, não tem como você treinar para conviver com o outro. Você coloca 2 pessoas ali e vocês podem ter 100 anos de experiência em relações públicas, pessoais, etc. Vai ter os atritos da primeira convivência. Tem que treinar muito, se você for o caso do homem. Eu diria que da mulher, principalmente a questão da submissão, que é o que está faltando muito na mulher moderna, e tem que haver submissão sim, porque São Paulo falou, até a doutrina tradicional da igreja sempre ressaltou isso daí, aqui não vai ter muito igualitarismo não. O governo da família é do homem mesmo, e isso daí, o pessoal vai ficar triste, mas é uma tremenda dor de cabeça, porque você tem que manter a família direitinho para Deus. Então, a mulher tem que criar essas coisas, diria eu, que são extramatrimoniais, e o homem precisa cultivar, diria... Ixi, o tempo está passando mesmo, né? Gente, está com 59 minutos aqui,
Quando sabemos que estamos preparados, 27 segundos restantes. A gente não vai ter como responder todo mundo, a gente pede desculpas. Vamos tentar uma outra live, talvez, para o pessoal poder fazer perguntas, porque o tempo já está acabando, estou ficando meio nervoso. Faz alguma coisa aí para a gente ir embora. Gente, obrigada a todos que participaram, tá? Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é que eu faço para encerrar isso aqui, gente?